Sabe, toda sociedade, por meio de suas leis, define uma coisa fundamental: quem tem o poder de tomar as próprias decisões. É uma questão que vai no cerne de como a gente valoriza a autonomia e a dignidade. E hoje, vamos analisar uma das transformações mais profundas e recentes do direito brasileiro exatamente nesse campo. Para a gente começar, fica aqui uma pergunta: quem é que realmente decide sobre os aspectos mais importantes da vida de alguém? A resposta, do ponto de vista da lei, é bem mais complexa do que parece. E ela nos leva direto para o centro da nossa análise de hoje. Ok, vamos mergulhar nisso. A resposta para aquela pergunta está num conceito jurídico-chave chamado capacidade civil. É esse conceito que define o poder de uma pessoa perante a lei. Olha, a melhor forma de entender o que é capacidade civil é pensar nela como uma carteira de motorista para a vida legal. É como se fosse a permissão oficial para dirigir as próprias escolhas e, mais importante, ter essas escolhas reconhecidas como válidas, seja para comprar um imóvel, abrir uma conta no banco ou decidir sobre um tratamento de saúde. Para entender a revolução que aconteceu, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e conhecer o sistema antigo. Antes de 2015, o Brasil tinha regras bem diferentes sobre quem podia ou não dirigir a própria vida legal. O sistema anterior se baseava no que a gente chama de critério biopsicológico. O que isso quer dizer, em bom português? Que um juiz e alguns peritos avaliavam o estado mental ou psicológico de alguém para medir o nível de discernimento daquela pessoa. E era essa avaliação que definia o poder de decisão dela perante a lei. E a lei dividia isso em dois níveis. Na incapacidade absoluta, a pessoa era vista como se não tivesse discernimento nenhum. Então, o representante legal agia no lugar dela. A vontade dela era simplesmente substituída. Já na incapacidade relativa, com um discernimento reduzido, um assistente agia junto com ela para ajudar. Essa diferença entre substituir e ajudar é o ponto-chave aqui. E então, tudo mudou. Uma nova lei chegou e virou esse sistema completamente de cabeça para baixo, realinhando o Brasil com uma nova visão global sobre direitos humanos. O grande motor dessa mudança foi o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 2015. E é super importante entender que ele não surgiu do nada, viu? Ele foi inspirado diretamente na Convenção da ONU, trazendo para o nosso direito um modelo social que enxerga a deficiência não como uma limitação do indivíduo, mas como uma questão de barreiras na sociedade. E essa tela aqui ilustra o tamanho do impacto de um jeito impressionante. Olhem só para o artigo 3º do Código Civil, que definia quem era absolutamente incapaz. Na coluna antes, a gente tinha 3 grupos. Agora olhem a coluna depois. Sobrou apenas um, menores de 16 anos. Pessoas com deficiência mental ou que não podiam expressar a vontade foram simplesmente tiradas dessa categoria. O impacto visual é drástico, né? Então, para onde foram parar essas pessoas que sumiram daquela lista? Elas foram reclassificadas. O artigo 4º, que fala da incapacidade relativa, foi atualizado para incluir justamente quem antes era considerado absolutamente incapaz por não poder expressar a própria vontade. Agora, essas pessoas são relativamente incapazes. E essa pequena mudança de palavra, como a gente vai ver, muda tudo. Então, o ponto crucial, a nova regra de ouro, é esta aqui, que está lá no artigo 6º do Estatuto. A deficiência, por si só, não afeta a plena capacidade civil de alguém. A regra agora é presumir que a pessoa é capaz. É uma inversão total da lógica antiga. Beleza, a gente viu a mudança no texto da lei. Mas e na vida real, no dia a dia? Como é que isso afeta um contrato, um casamento, a vida das pessoas de fato? Para a gente entender as consequências práticas, precisamos pegar 2 conceitos bem rapidinho: nulo e anulável. Um ato nulo é como se ele nunca tivesse existido. É um erro gravíssimo que a lei não tolera. Já um ato anulável é válido, mas ele tem um defeito que permite que ele seja cancelado dentro de um prazo. A diferença entre os dois é gigante. E é aqui que a gente vê o efeito dominó. Antes, um contrato feito por alguém considerado absolutamente incapaz era nulo, não valia nada. Agora, como essa pessoa é relativamente incapaz, o contrato é apenas anulável, ou seja, ele é válido até que alguém prove o contrário. Isso também significa que os prazos para reclamar direitos agora correm normalmente. E até o casamento, que antes seria nulo, agora é válido a menos que seja anulado em 180 dias. Mas a lei foi além. Ela não só mudou as regras do jogo, ela criou uma ferramenta completamente nova, projetada para dar poder em vez de tirar. É uma verdadeira mudança de filosofia.
E o espírito por trás dessa nova ferramenta pode ser resumido num lema, que é um lema global do movimento pelos direitos das pessoas com deficiência. Nada sobre nós, sem nós. A ideia central é que as decisões devem ser tomadas com a pessoa e nunca pela pessoa. Essa tabela aqui deixa o contraste muito claro. De um lado, a gente tem a curatela, o modelo antigo, baseado na substituição, onde a pessoa é declarada incapaz. Do outro, a grande novidade, a tomada de decisão apoiada. Aqui, a pessoa é vista como plenamente capaz. É ela mesmo quem inicia o processo e é ela quem escolhe as pessoas de confiança para que ela mesma tome a decisão final. E o processo reflete essa filosofia, com a pessoa no centro de tudo. É a própria pessoa com deficiência que pede a ajuda. Ela escolhe seus apoiadores, ela define os limites desse apoio. E um juiz, com ajuda técnica, só confirma o acordo, garantindo que os interesses dela sejam atendidos. O protagonismo é total. Claro, uma mudança tão radical não ia acontecer sem gerar um baita debate, né? A nova lei levantou discussões super importantes no mundo jurídico sobre como equilibrar a balança entre dar autonomia e garantir proteção. Uma das críticas apresentada na nossa fonte de referência questiona se a mudança não foi longe demais. O argumento é que, ao reclassificar alguém sem nenhum discernimento como apenas relativamente incapaz, a lei pode ter acabado tirando uma camada de proteção que era essencial, aquela que a nulidade dos atos oferecia. O jurista Fábio Lua Coelho vai nessa mesma linha. Ele argumenta que, para alguns casos bem específicos, de um comprometimento mais severo, onde não há uma compreensão básica do que os atos significam, o modelo antigo de incapacidade absoluta funcionava como um escudo necessário para proteger os interesses daquela pessoa. No fim das contas, o que todo esse debate revela é aquela tensão que é um clássico do direito. De um lado, o valor importantíssimo da autonomia, da liberdade de escolha. Do outro, o dever de proteger quem está em uma situação de maior vulnerabilidade. Achar o ponto exato de equilíbrio é o grande desafio. E essa é a questão que fica no ar. A lei brasileira deu um passo muito ousado na direção da autonomia, se alinhando com uma visão mais moderna de direitos. Mas a busca pelo equilíbrio perfeito entre liberdade e proteção é uma jornada que continua. Onde exatamente essa linha deve ser traçada, a conversa com certeza está longe de terminar.